Tudo começa com o desejo, mas não qualquer desejo vago, passageiro ou fraco. É aquele desejo ardente, quase espiritual, que consome os pensamentos dia e noite. Napoleon Hill não fala de sonhar, ele fala de querer com intensidade. Ele fala de uma fome interior que não se apaga com distrações ou desculpas. Esse desejo é o ponto de partida de toda a realização. E o curioso é que ele começa no invisível. Começa na mente. Você ainda não tem o que deseja. Ainda não vê com os olhos, mas já vê com a alma. E essa imagem mental, clara, intensa e inegociável, é o molde invisível da realidade que virá. Muitos desistem porque confundem desejo com esperança. Esperança é passiva. Desejo verdadeiro, segundo Hill, é ativo, movimenta, queima. É ele quem impulsiona a ação, quem sustenta você quando ninguém acredita. E mais importante, esse desejo precisa se transformar em fé. Não fé religiosa, mas aquela certeza interior que, mesmo sem provas, caminha como se já tivesse vencido. Quem não tem esse desejo profundo vive apenas repetindo os dias. Mas quem o cultiva, quem o escreve, repete, visualiza e sente, essa pessoa já está se aproximando do ouro invisível que antecede toda a prosperidade verdadeira. Depois do desejo ardente, vem a fé, mas não aquela fé mansa que espera sentada. Napoleon Hill nos chama para uma fé ativa, criada pela repetição do pensamento. Ele afirma com convicção que a mente humana se transforma em crença real através da repetição diária de ideias. Isso significa que mesmo que hoje você não acredite em si, mesmo que duvide da própria capacidade, você pode ensinar sua mente a confiar. Repetindo, sentindo, imaginando. Fé é uma habilidade treinável. E é esse treino interno, quase secreto, que separa os que apenas desejam dos que realmente conquistam. Hill diz que tudo aquilo que a mente consegue conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas repare bem, é preciso conceber, visualizar com clareza e acreditar, aceitar como verdade inevitável. O problema é que a maioria das pessoas foi condicionada ao contrário. Foram ensinadas a esperar o fracasso, a prever a queda, a duvidar antes de tentar. Por isso, a fé que Napoleon propõe não é uma fé cega, mas uma reconstrução profunda do pensamento. E ela começa de dentro para fora. Começa na repetição diária de frases positivas, na imagem mental do sucesso, na recusa firme de aceitar qualquer forma de derrota como definitiva. Quando a fé se instala, o invisível começa a se mover. O universo, Deus, as circunstâncias. Tudo parece se dobrar àquele que realmente acredita. Não por mágica, mas porque essa pessoa passou a agir como quem já tem. Ela já anda com postura de vitória, já fala com segurança, já pensa com riqueza. E tudo aquilo que é cultivado por dentro, cedo ou tarde, floresce por fora. Com desejo e fé firmados, Hill nos leva ao poder da autossugestão, um conceito muitas vezes subestimado, mas que é, na verdade, a ponte entre o consciente e o subconsciente. A mente subconsciente não julga, não questiona, não debate. Ela aceita, absorve e transforma em realidade tudo o que é repetido com emoção. Por isso, Hill nos ensina que a repetição de afirmações carregadas de sentimento, é uma das ferramentas mais poderosas para a mudança de vida. A autossugestão é o ato deliberado de alimentar sua mente com aquilo que você quer que ela acredite. Não importa o que o mundo externo diga. Não importa o saldo da conta hoje, as limitações que herdou ou os fracassos que viveu. Se diariamente você repetir a imagem do que deseja ser, do que deseja possuir, do que deseja viver, com emoção e clareza, sua mente começará a se moldar àquela realidade. O subconsciente não distingue o que é sonho do que é real. Ele apenas obedece ao que é repetido com consistência.
E quando essa programação interna se solidifica, algo poderoso acontece. Você começa a agir de acordo com ela. Seu comportamento muda. Suas decisões se tornam mais ousadas. O medo diminui. A coragem cresce. Você atrai pessoas, ideias, oportunidades, tudo alinhado com aquilo que tem alimentado dentro de si. Autossugestão é o início da reprogramação. É onde você deixa de ser escravo das circunstâncias e se torna criador do seu destino. É onde você para de repetir mentalmente o que o mundo jogou em você e começa a repetir o que você decidiu viver. Poucos fazem isso com disciplina. Poucos suportam o silêncio dessa construção invisível. Mas os que fazem, prosperam, em silêncio até que o barulho do resultado se torne impossível de ignorar. Após entender o poder da autossugestão, Hill nos leva a um ponto ainda mais sensível. O conhecimento especializado. Não se trata de saber tudo. Trata-se de saber profundamente aquilo que está diretamente ligado ao seu propósito de vida. No mundo de hoje, a informação é abundante. Mas a sabedoria, essa ainda é rara. E Hill deixa claro: o conhecimento só é poder quando é organizado, aplicado e direcionado para um fim definido. O que muda uma vida não é a quantidade de livros lidos, mas sim o quanto desse conhecimento foi transformado em ação consciente. A riqueza nasce quando você se torna mestre de uma ideia. Quando você se aprofunda em uma habilidade, em um setor, em um talento, a ponto de ninguém poder te substituir facilmente. Isso te dá valor no mercado, te dá autoridade, te dá confiança. Mas mais do que isso, te conecta com o seu propósito. Prosperidade de verdade não é acúmulo. É serviço com excelência. É dominar algo com tamanha profundidade que o mundo se curve à sua entrega. E isso só se constrói em silêncio, com estudo disciplinado, com prática incansável, com humildade para ser aprendiz todos os dias. O conhecimento especializado é o alicerce invisível da riqueza duradoura. Não há atalhos para isso. Não há fórmula mágica, mas há uma lei infalível. Quem investe anos em se tornar valioso, colhe décadas de prosperidade. E mais uma vez, não se trata apenas de dinheiro. Se trata da paz que vem ao saber que você se tornou alguém que ninguém pode ignorar. Que sua mente foi lapidada como uma pedra rara. Que você hoje carrega dentro de si um capital invisível que ninguém pode tirar, o da maestria. A verdadeira riqueza começa quando você para de querer ganhar mais e começa a querer se tornar mais. Porque o dinheiro sempre segue aqueles que se tornam indispensáveis. O passo seguinte que Hill revela é a imaginação. E aqui, ele não fala de fantasia vazia, mas de uma força concreta, criadora, capaz de transformar o invisível em visível. Tudo o que existe hoje foi antes concebido na mente de alguém. Todo edifício, toda fortuna, toda empresa, toda obra-prima, nasceu primeiro como uma imagem, muitas vezes confusa, dentro da mente de um sonhador determinado. A imaginação é o berço da riqueza. É o solo fértil onde ideias germinam antes de se tornarem realidade. Napoleon Hill fala da imaginação sintética e da criativa, uma coleta de ideias já existentes e a capacidade divina de criar algo totalmente novo. E aqui está o ponto-chave. As riquezas mais extraordinárias vêm de quem ousa ver o que ninguém ainda viu, de quem combina elementos comuns com uma visão incomum. Mas a imaginação, como qualquer músculo da mente, precisa ser treinada. Ela não floresce no caos nem na preguiça mental. Ela exige disciplina, silêncio interior, coragem para pensar diferente e ousadia para executar aquilo que ainda não existe. A mente preguiçosa copia, a mente criadora transforma. E a diferença entre a mediocridade e a prosperidade está na sua disposição de proteger, alimentar e agir sobre as imagens que nascem no seu interior. Hill afirma com clareza: o dinheiro é atraído por ideias, e ideias são filhas da imaginação.
É por isso que o homem rico não é aquele que tem muito dinheiro, mas sim aquele que carrega dentro de si uma usina de imagens criadoras, todas alinhadas com um propósito definido. Quando você entende isso, você para de correr atrás de recursos. Você se torna o recurso. Você começa a operar no nível mais alto da mente, onde cada pensamento pode ser uma semente de ouro, se for regado com fé, persistência e ação. A mente imaginativa, quando guiada por um desejo ardente e um propósito claro, é a ferramenta mais poderosa já conhecida pelo homem. É ali que começa toda a prosperidade verdadeira. E é ali que poucos têm coragem de permanecer. O próximo alicerce é o planejamento organizado. Aqui, Hill deixa claro: desejar não basta. Imaginar não é o suficiente. Fé sem ação é ilusão. A riqueza obedece à estrutura, não ao acaso. É preciso planejamento, mas não qualquer plano. É necessário um plano claro, flexível, mas firme, guiado por um propósito ardente. Muitos fracassam porque esperam pela perfeição antes de começar. Mas Hill ensina que os ricos não esperam o plano ideal. Eles começam com o que têm e ajustam durante o caminho. Eles caem, reavaliam, tentam de novo. E cada tentativa, cada correção, cada obstáculo enfrentado fortalece o próprio plano. É nesse processo de ação contínua e correção persistente que a riqueza começa a tomar forma real. E há um detalhe crucial: ninguém enriquece sozinho. O planejamento organizado inclui o poder de uma equipe, o que Hill chama de mastermind, uma mente coletiva, uma aliança de inteligências alinhadas em um mesmo propósito. O verdadeiro construtor de riqueza é humilde o suficiente para reconhecer que ele precisa de outras mentes para completar a sua visão. Ele busca conselhos, ele ouve, ele compartilha ideias, ele coopera. Riqueza é uma construção colaborativa. O homem disciplinado planeja o seu dia, a sua semana, o seu mês. Ele sabe o que está fazendo, para onde está indo e com quem está caminhando. Ele tem uma lista de tarefas e um mapa mental. E mesmo quando tudo dá errado, ele não se desespera. Ele volta ao plano, ajusta a rota e segue. Porque ele entende que o planejamento é o esqueleto invisível de toda a prosperidade duradoura. Não é sobre sorte. É sobre direção. Não é sobre velocidade. É sobre consistência. O mundo pode parecer caótico do lado de fora, mas aquele que tem um plano se move com clareza. Ele anda por fé, mas anda com estratégia. E é por isso que ele colhe o que poucos colhem: os frutos de uma vida construída sobre intenção, estrutura e disciplina silenciosa. Agora entramos em uma das forças mais mal compreendidas da mente humana: a decisão. Hill não poupa palavras. Ele afirma que a incapacidade de tomar decisões rápidas e definitivas é uma das principais causas do fracasso. Os homens que prosperam são os que decidem com firmeza e agem sem hesitar. Eles não esperam pela permissão do mundo, não dependem da aprovação de ninguém. Eles ouvem a intuição, pesam os fatos e escolhem, mesmo quando o medo ainda murmura no ouvido. Mesmo quando a dúvida bate na porta, eles sabem: postergar uma decisão é o mesmo que sabotar a própria vida. E mais, Hill denuncia que o hábito de mudar de ideia constantemente é veneno para quem deseja enriquecer. O rico em espírito decide e permanece. Só muda quando a razão é maior do que o orgulho. Ele não se deixa levar por opiniões alheias. Ele aprendeu que o ruído externo é sempre maior que a verdade interna. E é essa verdade que guia as suas escolhas. Ele compreende que cada decisão é uma semente. Algumas darão frutos rápidos, outras demorarão anos para florescer, mas todas contam. Por isso, ele não escolhe com pressa, escolhe com convicção. E uma vez decidido, avança como um rio cortando montanhas. A riqueza, então, não é um acidente. É o resultado de decisões conscientes, tomadas dia após dia, ano após ano.
O homem rico é, antes de tudo, um homem decidido. Ele diz sim ao que o aproxima do seu propósito e não ao que o desvia. E mesmo que o mundo não entenda, ele permanece firme. Porque ele não busca a aprovação do agora. Ele busca a colheita do futuro. E essa colheita só nasce nos campos onde a semente da decisão foi plantada com fé, cultivada com coragem e protegida com disciplina. É isso que diferencia os que tentam dos que realizam. É isso que transforma desejo em riqueza. Poucos percebem o poder oculto que existe por trás de um grupo de mentes alinhadas por um propósito. Hill chamou isso de mente mestra, uma força invisível que nasce quando duas ou mais pessoas se unem em perfeita harmonia para conquistar algo maior do que poderiam sozinhas. Isso não é apenas amizade ou sociedade. É uma fusão de consciências. Uma conexão mental onde o pensamento de um fortalece o pensamento do outro. Onde os medos são dissolvidos e as ideias ganham asas. Onde a fé se multiplica e a visão se amplia. Hill mostra que nenhum grande império foi construído por uma mente isolada. Os homens mais ricos da história entenderam isso. Cercaram-se de pessoas que compartilhavam da mesma vibração, da mesma fome, da mesma disciplina. E juntos criaram algo que nenhuma mente solitária teria imaginado. A mente mestra é mais do que uma estratégia de negócios. É uma aliança espiritual. É quando a energia de um propósito se torna tão intensa que forma um campo magnético que atrai soluções, recursos, respostas, caminhos. Mas para isso funcionar, a harmonia é essencial. Não basta reunir talentos. É preciso alinhar intenções. Desentendimento, vaidade, ego e competição silenciosa destroem o poder dessa força. A mente mestra floresce onde há confiança, verdade e visão compartilhada. Onde cada mente se torna extensão da outra. Onde ninguém precisa provar que é melhor. Onde todos sabem que a vitória de um é a vitória de todos. Essa é a chave para multiplicar não só riqueza financeira, mas também clareza, força emocional e resistência nas tempestades. O homem que caminha com uma mente mestra verdadeira nunca está sozinho. E porque ele não está sozinho, ele nunca para. A mente mestra o empurra, o levanta, o inspira e o desafia. É o solo onde os sonhos se transformam em estrutura, onde o impossível encontra estratégia, onde o desejo encontra direção. É nesse solo que a verdadeira riqueza começa a crescer, silenciosamente, mas com raízes profundas. O segredo da autoconfiança está na ação consciente e persistente. Um princípio que Hill exalta como a fundação para todo progresso. Verdadeiro. Não basta sonhar ou desejar riqueza. É preciso agir com coragem, mesmo diante do medo que tenta paralisar. A autoconfiança não surge da sorte, nem do talento nato, mas da repetição disciplinada do esforço focado. Cada passo dado, cada pequena vitória, fortalece a mente e molda o caráter. Hill nos ensina que a dúvida é a maior inimiga do sucesso, uma sombra que corrói as chances antes mesmo de serem concretizadas. O que diferencia os que alcançam a prosperidade daqueles que ficam estagnados é justamente a capacidade de enfrentar o medo e transformá-lo em combustível. A ação persistente não significa ausência de falhas, mas a decisão de seguir apesar delas, de aprender com cada tropeço e usar a experiência como alavanca para avançar. A autoconfiança é um músculo invisível que se fortalece a cada desafio enfrentado, a cada obstáculo superado. Ela nasce do compromisso inabalável com um propósito claro, da convicção que transcende as vozes internas do fracasso. Hill também alerta que o ambiente ao redor influencia diretamente a autoconfiança. Pessoas negativas, dúvidas externas e críticas destrutivas funcionam como vírus que corroem esse estado mental vital. Por isso, cercar-se de influências positivas que elevam a mente e reforçam a fé nos próprios sonhos é uma estratégia fundamental. A mente deve ser alimentada como um jardim.
regada com palavras de poder, cultivada com pensamentos de grandeza, protegida de ervas daninhas que possam sufocar o crescimento. Essa autoconfiança profunda, que vem da ação contínua e da mente mestra, é o motor silencioso que leva o indivíduo à verdadeira prosperidade. Não apenas financeira, mas a uma riqueza de espírito, clareza e propósito que não pode ser tirada, nem diminuída por circunstâncias externas. A riqueza que nasce desse estado é duradoura porque é fruto da transformação interior, da conquista diária do medo e da dúvida. Napoleon Hill enfatiza que a imaginação é o laboratório onde os desejos se transformam em realidade palpável. É nesse espaço invisível e poderoso da mente que se cria a visão, que vai mover todas as forças da vida em direção à prosperidade. A imaginação não é apenas um devaneio passageiro, mas a ferramenta ativa que molda o futuro. Quando alimentada com desejo ardente e clara definição, ela se torna o terreno fértil, onde nascem as ideias inovadoras, os planos precisos e as estratégias eficazes que levam ao sucesso. É importante entender que existem dois tipos de imaginação: a sintética e a criativa. A imaginação sintética combina elementos já conhecidos para criar soluções novas. É a capacidade de juntar peças do passado para formar um quebra-cabeça diferente. Já a imaginação criativa é aquela faísca divina, o lampejo de originalidade que transcende o que foi visto ou feito. É onde a inspiração parece surgir do nada e a mente se abre para possibilidades ilimitadas. Um alerta que a imaginação deve ser cultivada e treinada, pois é fácil se perder em fantasias sem propósito. Para que a imaginação funcione como uma força propulsora da riqueza, ela precisa estar guiada pelo desejo definido e pelo plano claro. Sem essa direção, é apenas um sonho disperso, que não gera ação nem resultados. A imaginação é a ponte entre o invisível desejo interno e a manifestação concreta no mundo exterior. Além disso, a imaginação é o elo que conecta o indivíduo à mente mestra. Esse encontro entre várias consciências que cria um campo de energia mental potencializado. É através da imaginação que surgem as ideias que podem ser compartilhadas, desenvolvidas e potencializadas por outras mentes, gerando soluções e oportunidades que jamais aconteceriam isoladamente. A riqueza, portanto, começa na mente, nesse espaço criativo onde se desenham os contornos do futuro. Quem aprende a controlar e direcionar sua imaginação, cria o próprio destino, transforma o impossível em possível e pavimenta seu caminho para a prosperidade de forma consciente e poderosa. A indecisão é o inimigo mortal dos sonhos e da prosperidade, pois paralisam a mente e impedem a ação. A hesitação gera dúvidas, que por sua vez minam a confiança e corroem o desejo ardente que alimenta a busca pela riqueza. Hill observa que as pessoas de sucesso tomam decisões rápidas e as mudam lentamente, se é que mudam. Essa postura demonstra uma força interior, uma clareza de propósito que afasta distrações e mantém o foco no objetivo maior. Além disso, a decisão firme cria um campo de energia mental que atrai pessoas, ideias e oportunidades alinhadas com o propósito definido. Quando se decide de forma consciente, o subconsciente começa a trabalhar incansavelmente para encontrar os caminhos e soluções que levarão ao objetivo. A mente se torna um ímã para o sucesso, atraindo as condições necessárias para a realização dos desejos. A decisão não é um ato isolado, mas parte de um processo contínuo que exige disciplina e perseverança. É necessário manter a determinação mesmo diante das adversidades, entendendo que as falhas e obstáculos são apenas etapas temporárias no caminho para a riqueza. Quem sabe decidir e se comprometer não se deixa abalar facilmente pelas dificuldades, pois sabe que a vitória pertence àqueles que persistem. Hill também alerta para o perigo de se deixar influenciar por opiniões alheias que possam gerar dúvidas. A firmeza na decisão requer autoconfiança e uma conexão profunda com o próprio desejo.
para que nenhuma voz externa desvie o foco. Essa força interna é o que diferencia os líderes e vencedores dos que ficam presos na mediocridade da dúvida. Por isso, cultivar a habilidade de decidir é construir a base para uma vida de abundância e prosperidade. A decisão consciente, rápida e firme é o motor que impulsiona os sonhos para a realidade. O passo inicial que transforma o simples pensamento em riqueza tangível. Tudo o que o homem é capaz de conceber, ele também é capaz de realizar. E essa concepção começa na imaginação, não como um devaneio infantil, mas como uma verdadeira oficina mental, onde ideias ganham forma, propósito e direção. É nesse espaço invisível, silencioso e íntimo, que as riquezas mais extraordinárias da humanidade começaram. Uma ponte antes de ser concreto foi ideia. Um império antes de ser realidade foi um pensamento ousado. A imaginação é o ponto onde o invisível se transforma em possível, onde o espírito humano encontra liberdade para arquitetar planos que ainda não existem no mundo material. Hill divide a imaginação em duas formas: a sintética, que reorganiza ideias antigas de maneiras novas, e a criadora, que se conecta com a inteligência infinita, onde o homem acessa algo que vai além de si mesmo. Quem aprende a usar conscientemente ambas, como um artista que domina luz e sombra, descobre que não há limites para o que pode ser criado. A mente se torna um campo fértil, onde cada pensamento cultivado com fé, desejo e propósito pode brotar como uma oportunidade, um plano, uma solução, uma fortuna. A maioria das pessoas ignora esse poder, vivendo dentro dos limites que outros impuseram. Mas aqueles que param, silenciam e acessam o campo ilimitado da imaginação com clareza de propósito, começam a perceber algo maior, enxergam antes de todos, sentem antes de acontecer, e quando agem sobre aquilo que visualizaram, o mundo chama de sorte, quando na verdade foi criação deliberada. A imaginação é um instrumento de riqueza, e como todo instrumento, precisa ser usado, lapidado, exercitado. Quem se dedica a visualizar o que deseja com riqueza de detalhes, dia após dia, coloca sua mente em direção ao invisível e, com o tempo, o invisível se curva diante da força de sua convicção. O desejo, por mais ardente que seja, jamais se concretiza sem ação estruturada. Sonhar é apenas o início. O que separa o visionário do realizador é o plano. E não qualquer plano, mas um planejamento organizado, meticuloso, firme, que transforma a intenção em movimento e movimento em conquistas. É nesse ponto que muitos tropeçam, porque querem resultados extraordinários com estruturas frágeis ou improvisadas. Mas o universo responde à ordem, e a mente disciplinada, que sabe exatamente o que fazer e como fazer, converte ideias em ouro. O planejamento não é estático, é vivo, moldado pela realidade, ajustado pelas circunstâncias e fortalecido pela persistência. Quem fracassa ao primeiro sinal de mudança revela não falta de talento, mas falta de preparo. Hill ensina que os grandes realizadores são flexíveis no caminho, mas inabaláveis no destino. Se um plano falha, eles não desistem, eles reformulam. Eles ajustam o leme, mas mantêm os olhos no horizonte. Cada detalhe importa. As metas diárias, os recursos disponíveis, as alianças estratégicas, os passos exatos que, juntos, constroem a escada da ascensão. Sem um plano, o desejo se perde no tempo. Com um plano, mesmo a menor ação já é uma semente da vitória. Por isso, a riqueza verdadeira não é resultado do acaso, mas da execução disciplinada de um plano construído com inteligência, revisado com humildade e alimentado com coragem. Hill mostra que planejar é decidir com clareza onde você quer chegar, e então, agir como se já soubesse o caminho. Porque no fundo, você sabe, está dentro.
O que falta, muitas vezes, é a coragem de escrever esse plano, traçar esse mapa e segui-lo com fé. E quem o faz, inevitavelmente, encontra aquilo que imaginou. Se você sente dentro de si o chamado para transformar sua vida, para romper as barreiras que até hoje te seguraram e abraçar o caminho da verdadeira prosperidade, não deixe essa oportunidade escapar. Aqui, você vai encontrar mais do que palavras. Vai descobrir princípios que mudam destinos, que despertam forças ocultas dentro de você, que moldam uma nova realidade. Inscreva-se agora, porque a mudança começa no instante em que você decide agir. E essa decisão pode ser a chave que abrirá as portas para um futuro abundante, repleto de conquistas e riqueza verdadeira. Não espere pelo amanhã. O momento de dar o primeiro passo para a sua grande transformação é agora. Seja parte dessa jornada e permita que sua mente se expanda para o extraordinário. Inscreva-se e juntos vamos desvendar o poder que existe em você para pensar e enriquecer.